Fala aí, meus amigos e minhas amigas. Essa é a história de um cidadão bem assertivo, ou ele dizia que era. Quer saber seu nome? Gago Bossal. Então vamos a essa incrível história. Gago Bossal sempre foi um homem de presença. Ou pelo menos era o que ele dizia para si mesmo toda manhã diante do espelho, ajustando o nó exagerado da gravata corvinho e repetindo com a convicção de um ator de novela mexicana: Eu sou o farol, eu sou o guia, eu sou o coach. Contava a todos que era dono de 10 grandes negócios de sucesso, um verdadeiro império empreendedor. Mas a realidade era bem menos glamurosa. Tratava-se de 10 microempresas individuais, abertas com declarações de próprio punho de seus pais, tios e primos para conseguir CNPJs diferentes. O problema é que essas empresas nunca pagavam impostos, e seus familiares viviam recebendo intimações da Receita Federal por conta das traquinagens do sobrinho visionário. Ainda assim, Gago se apresentava como magnata e com tanto entusiasmo que até parecia acreditar na própria mentira. Era impossível não notar a sua entrada em qualquer lugar. Chegava sempre atrasado, de óculos escuros em ambientes fechados, como se estivesse prestes a anunciar uma fusão bilionária ou uma turnê internacional. Na verdade, era só a sua palestra semanal em uma sala de coworking que cheirava a café requentado e ar-condicionado mal regulado. Para Gago, o que importava não era a realidade, mas a performance. E ele dominava a arte de parecer importante, mesmo quando não tinha nada de relevante a dizer. Para ele, o simples ato de ajeitar a gravata já era quase uma tese de doutorado em liderança. O que fazia de Gago Bossal um coach singular não era o conteúdo de suas ideias, mas a forma como conseguia transformá-las em slogans de impacto, repetidos até virarem mantras. Ele dizia frases como: "Você só perde se não ganhar", ou "O impossível só é impossível porque ninguém tentou o possível impossível", e a plateia, confusa, aplaudia de pé. A sua gagueira natural, que em outros contextos poderia ser um detalhe constrangedor, ele transformava em recurso retórico. Cada pausa longa era interpretada como reflexão profunda. Cada repetição nervosa de sílabas soava como reforço de convicção. Você precisa, precisa acreditar, porque acreditar é crer, berrava, enquanto as pessoas anotavam como se fosse a revelação de um novo evangelho corporativo. Ele adorava explicar o que era ser coach, mas a definição nunca batia com nenhuma realidade objetiva. Segundo Gago, o coach era um guia, um farol, um pastor da inovação, um mestre da motivação e, acima de tudo, um empresário de almas corporativas. Na prática, era apenas alguém cobrando caro para repetir obviedades com voz de radialista. Sua formação vinha de cursos online com certificados em PDF que ele imprimia em papel brilhante, emoldurava e espalhava pelas paredes da sala. Cada diploma tinha títulos extravagantes: Master Platinum Diamond Coach Internacional em Estratégias Quânticas de Marketing Motivacional, ou pós-PhD em Criatividade Sistêmica Avançada pelo Instituto Universal de Sabedoria Aplicada, que nada mais era do que um grupo no Facebook. O auge da criatividade de Gago foi quando lançou o Método Bossal, 3 pilares inquestionáveis que prometiam revolucionar a vida de qualquer um. O primeiro era falar com convicção coisas óbvias. O segundo era usar metáforas inusitadas, como: a vida é como um pastel. Se não fritar, fica crua. E o terceiro, talvez o mais importante, era gaguejar no momento certo, para dar a impressão de que estava escolhendo palavras raras, vindas diretamente dos céus. Segundo ele, essa pausa estratégica dava tempo para o cérebro do público absorver o impacto da sabedoria. Com o método Bossal, ele começou a atrair uma clientela diversificada. Empresários em crise, jovens sem rumo, donas de casa querendo empreender. Todos viam nele um messias da motivação.
As histórias de suas sessões eram as mais absurdas. Um dono de padaria, desesperado porque seus funcionários viviam chegando atrasados, recebeu a recomendação de criar um grito de guerra diário. Assim, os padeiros começavam o expediente berrando: "Croissant, croissant, vitória constante!" A padaria virou atração turística, mas não vendeu mais pão. Outra cliente, uma senhora que sonhava em ser criativa, foi orientada a enrolar a cabeça com papel alumínio para captar as ondas de inovação que o universo envia. Ela passou a andar pelo bairro, parecendo uma antena parabólica ambulante. Já um jovem perdido sobre qual carreira seguir, recebeu a instrução de decidir tudo na vida jogando uma moeda para o alto. Mas com coaching, se der cara, siga o coração, se der coroa, siga a carteira. O rapaz hoje está tentando empreender em astrologia contábil. No marketing, Gago era um espetáculo. Gravava vídeos no YouTube sempre dentro de carros importados alugados por hora. "Você precisa viver o futuro", dizia, enquanto o reflexo no vidro mostrava discretamente a placa de locadora de veículos executivos. Seus stories no Instagram eram cheios de frases motivacionais cortadas. Você precisa, você precisa, você precisa vencer." O público, hipnotizado, acreditava que ali estava um gênio moderno, um filósofo de terno slim e sapato envernizado. Seus workshops eram lendários pela precariedade. Sempre em hotéis meia-boca, com o mesmo coffee break. Bisnaguinha com mortadela e suco em pó, servido em copinhos de plástico. Mas ele vendia aquilo como uma experiência transformadora. "O segredo está no simples, só quem domina o básico alcança o extraordinário", bradava, enquanto a plateia mastigava o pão murcho, acreditando que aquilo era uma metáfora prática de resiliência. Certo dia, um empresário da área de tecnologia o contratou para resolver problemas de motivação na sua startup. Gago mandou os programadores substituírem o código do software por frases inspiradoras, coladas na tela com post-its fluorescentes. "Olá! Desculpa interromper o seu vídeo, mas eu precisava muito fazer um pedido especial. Se você está gostando do que está assistindo, por que não se inscreve no nosso canal? É rapidinho, não custa nada e ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo como este para você. Pensa só, é só um clique. Dá uma paradinha aí, desce um pouquinho a tela e clica no botão de se inscrever. Já fez? Maravilha! Isso faz toda a diferença para nós. Sério mesmo, muito obrigado pelo seu apoio. Agora vamos voltar para o vídeo. Resultado: o sistema saiu do ar por 3 dias, mas a equipe ficou recitando mantras como "Eu sou disruptivo, logo existo". O cliente pediu reembolso, mas Gago respondeu que os resultados não se medem em lucro, mas em transformação espiritual corporativa. O ápice de sua carreira aconteceu quando decidiu organizar a Bossal Conference, um evento grandioso que prometia reunir os maiores líderes e inovadores do país. Alugou um auditório enorme, contratou iluminação colorida e distribuiu flyers com sua foto de braços abertos sobre um gráfico de crescimento inventado. O ingresso custava caro, mas a promessa era irresistível. O segredo definitivo do sucesso será revelado. No grande dia, centenas de pessoas compareceram, curiosas para ouvir a revelação. Gago entrou no palco ao som de música épica, usando uma faixa dourada na cabeça como se fosse um guerreiro espiritual. Sua apresentação foi um caos coreografado. Frases desconexas, gagueira teatral, slides com fotos de gatinhos legendados com frases como "Seja o leão que mia, mas nunca o gato que ruge". A plateia, em choque, não sabia se aplaudia ou ria. No clímax, ele mandou todos fecharem os olhos para uma meditação profunda, mas em vez de silêncio, tocou um funk motivacional. Levanta, sacode a poeira, dá coaching na cabeceira. Metade do público foi embora, a outra metade dançou. Apesar do fiasco, Gago ganhou fama. Não como guru de negócios, mas como fenômeno cômico. Saía em reportagens como "o coach mais engraçado do Brasil". Muitos clientes continuaram seguindo-o não pela sabedoria,
mas pelo riso que suas sessões proporcionavam. Ao menos rir é motivador, diziam. E assim, Gago Bossal se consagrou, não como líder da inovação ou da gestão empresarial, mas como o ícone máximo do ridículo inspirador. Tornou-se um símbolo de uma era em que qualquer um com terno apertado, vocabulário rebuscado e um PowerPoint colorido podia se proclamar mestre do sucesso. Ele mesmo dizia: "A vida é como um boleto, se você não pagar, alguém vai cobrar, mas se você parcelar, já venceu." E o público, em êxtase, aplaudia, sem perceber que, no fundo, estavam apenas financiando mais um CNPJ problemático em nome de algum tio revoltado com a Receita Federal. Com o tempo, Gago começou a acreditar tanto na própria farsa que já não distinguia a realidade da performance. Passava horas diante do espelho ensaiando discursos, aplaudia a si mesmo e até vendia mentorias para outros coaches sobre como ser um coach. Era o ciclo infinito da mentoria inútil, e ele era o rei absoluto desse trono de absurdos. Seu legado, paradoxalmente, acabou sendo genuíno. Ninguém que passava por suas palestras saía igual. Alguns saíam rindo, outros chorando, outros perguntando onde estavam com a cabeça quando compraram aquele ingresso. Mas todos, sem exceção, saíam com uma certeza: nunca mais confiariam em alguém que se apresentasse como coach. E assim, de gravata em gravata, gagueira em gagueira, pastel em pastel, Gago Bossal entrou para a história como o único homem capaz de transformar a autoajuda em comédia, a motivação em paródia e a gestão empresarial em um grande show de improviso. Afinal, como ele próprio dizia, tropeçando nas sílabas: "Se a vida te dá limões, 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 faça uma caipirinha quântica de inovação." Se gostou dessa historinha, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu like, para que eu possa me motivar ainda mais e produzir mais vídeos com conteúdos que ajudem no desenvolvimento e aprimoramento das questões de nossa sociedade e também oferecer algum entretenimento. Dá essa força pra gente. Maratone os vídeos do canal para nos ajudar a crescer. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Tchau!